Eu tô lendo os comentários aqui, e o João mandou uma pergunta. Ele quer que você diga a sua opinião sobre aquela treta lá do Haluca, tá ligado? Com o Digo. Ah, oh, esse é um assunto É, com o Jean, interessante. a treta começou com o Jean L, não foi? E aí o Digo fez um vídeo lá. Ah, então, eu vou te explicar mais ou menos, porque eu tô por dentro assim um pouco do assunto, tá ligado? Então eu acho que eu consigo te explicar mais ou menos. Eu tenho uns amigos até aqui próximos que têm uma certa relação com o Haluka, então eu tenho um pouco de propriedade pra falar sobre isso. Cara, o Haluka, Sim. ele é um youtuber, tá ligado? Eu acho que isso todo mundo sabe. Ele tem 22 anos, que tipo, ele fazia um conteúdo básico até pouco tempo atrás. É, um pouco de humor, mas um conteúdo mais sério, por assim dizer. Só que É que recentemente. os vídeos dele acaba sendo muito polêmico, né, mano? Porque envolve Então, muita então. gente, Aí, não, tipo, é que ele meio que acontece. expõe o ridículo. Então, mas é que acontece? Agora, a partir de, sei lá, pouco tempo atrás, ele começou a fazer vídeo de humor. Só que, cara, um humor assim pesado, porque ele pegava como intuito dos vídeos expor a vida de outras pessoas com trollagens e piadas, tipo, totalmente fora da casinha, tá ligado? Ele chegou a fazer um vídeo se fingindo de adolescente pra chamar a atenção de uma idosa, eu não diria idosa, uma senhora, já acima dos 40, 50 anos, pra fazer ela começar a gostar dele e fazer um conteúdo em cima disso, fazer algo engraçado, fazer humor. Óbvio que é uma coisa completamente sem moral. Ah, muito Não, escroto. muito escroto, né? Não tem nem como. E isso é só uma das coisas que ele acabou fazendo nessa tentativa de fazer um humor e criar um conteúdo e lucrar em cima disso. E é, Inclusive ele fez com outros YouTubers famosos até, tipo o Hulk BR, tá ele fez com ligado? Só blusão, que ele fez com blusão. com blusão. Só que assim, são YouTubers que de certa forma já tinha alguma coisa que o pessoal já não gostava, tá ligado? Então ninguém meio que falou nada. Então. Só que é complicado esse bagulho, tá ligado? Porque fica meio controverso. Porque de um lado dessa treta, é muita gente que defende o Haluka por conta da liberdade de expressão. Que diz que ele deveria exercer a liberdade de expressão dele e falar o que ele tem que falar. Só que tem o outro lado que divide isso, né? Que fala, pô, liberdade de expressão até certo ponto é legal, mas quando você coloca a envolver a vida de outras pessoas, a vida pessoal dessas pessoas, que é o que eu concordo, se torna algo escroto. Você tá. Aquela pessoa ali que o Haluka tava gravando não tinha dado permissão pra aquilo. Aquela pessoa teve a vida dela completamente exposta na internet, sem qualquer pergunta antes ou, enfim, só do nada. E normalmente são assuntos íntimos, já que o conteúdo do Haluka em si era ou fazer a pessoa tentar se apaixonar por ele, ou falar de, enfim, coisas íntimas. E é daí que surgiu essa treta Isso, gigante. isso meio que até é crime, né? Porque, tipo, ele Então, isso é grava, crime. ele grava com as conversas íntimas das pessoas, as pessoas acabam se expondo ao ridículo ali. Postar uma coisa íntima é crime, acaba sendo um crime. Então, você meio que invade, né, o espaço daquela pessoa, é algo assim, cara, sinceramente eu acho nojento. Enfim, é, aí com toda essa treta que aconteceu rolando, com esse monte de problema, esse monte de BO, começaram a aparecer youtubers, né, pra falar sobre essa situação, pra dar sua opinião. E aí que surgiu os canais de opinião, que são os canais, assim como o nome diz, são canais que pegam um assunto, abordam um assunto e dão sua opinião em cima daquilo, com base em fatos ou notícias, enfim, por aí vai. E um que se destacou muito foi o Digo, que é o centro principal de toda essa treta tal, que é um youtuber de expressão. Ele dá suas Sim, ideias. tem mais de 1 milhão de inscritos e agora, inclusive, depois dessa confusão toda, ele acabou batendo 2 milhões. 200 mil só com o vídeo falando do Haluca, pra você Sim, ter sim. ideia do tamanho dessa treta. Cara, é um assunto que tá em top um dos trending tops a semana inteira, tá ligado? Tipo, tem gente que nem sequer sabe do assunto, mas é uma coisa que atualmente tá bem grande nesse Sim. povo, né? Tá englobando muita gente tá interessada, por assim dizer. Enfim, voltando ao que eu tava falando,
O que se destacou muito, uma pessoa que se destacou muito foi o Digo, que ele é um youtuber grande e tal, que ele faz esse tipo de conteúdo, dando sua opinião sobre essas coisas, e ele deu sua opinião sobre o Haluka. Só que ele foi além. Ele pegou, tipo, pegou exposeds, pegou notícias, ele vasculhou mesmo tudo que tinha pra pegar e juntou num vídeo só, informativo. Não lembro quanto tempo de vídeo teve, mas foi um vídeo bem longo, dando todas as informações do acontecido, tudo que aconteceu e dando o lado dele da história, do que ele achava daquilo. Só que, obviamente, com toda essa repercussão, o Haluka sofreu um hate extremo, né? Ele já estava sofrendo hate antes, porque obviamente o que ele fez ali foi crime, foi algo hediondo. E com toda essa exposição que o Digo fez sobre ele, ele começou a receber muito, muito, muito hate em cima disso, mais do que antes. E acabou piorando um pouco a situação. E o Digo não foi o único, né? Teve muitos outros youtubers. Eu vi isso também, e é uma coisa que até que eu chego a estranhar, porque o Haluka teve outros YouTubers que fizeram vídeo, vários YouTubers inclusive, mas o que se destacaram mais foi o do Utopia, o do Kyojin e o do Digo. Porém, é como se só o Digo tivesse feito esse tipo de vídeo, ou vídeo sobre ele. Ele criou uma raiva assim que, sei lá, cara, não dá pra entender. Então, sobre isso, o que acontece? Eu não sei muito bem o porquê desse ódio todo, mas tem gente que especula que a razão seria uma devida mensagem que no início dessa treta o Haluka teria mandado pro Digo pedindo ajuda. Só que assim como o Digo disse em um vídeo, ele fez um podcast, no caso, Ele foi. É verdade, eu tinha me esquecido disso. é Ele o foi Catum, convidado né? pra fazer parte do. É, isso mesmo, Catum Podcast, que ele foi no dia 2 de maio. E perguntaram pra ele sobre essa treta. E ele mesmo falou: Ó, eu fui. Eu vi essa mensagem, porém eu só. Essa mensagem eu só consegui ver muito depois que ele me enviou. E eu não uso Instagram. E, assim, se ele quisesse, realmente ele poderia ter conseguido o meu número de WhatsApp para me mandar para me mandar mensagem pelo WhatsApp, porque a gente tem vários amigos em comuns, então se ele quisesse, realmente ele teria conseguido meu número. Então, assim, talvez seja por isso, por ele não ter respondido essa mensagem, que o Haluka criou toda essa raiva que ele tem. Cara, é verdade. Eu concordo. Tipo, eu acho que realmente pode ser por isso que que o Haluka tem uma certa raiva ou algo contra o Digo, mas ainda assim eu não acho que seja motivo pra ir tão longe. Porque mesmo que esteja tão claro os erros do Haluka, até o crime que ele cometeu, porque isso é crime, mesmo que esteja tão claro, até agora ele não fez um pedido de desculpas. Ele não pediu desculpa uma vez. Mesmo que ele esteja errado de várias formas possíveis, ele ficou um certo tempo hypando as pessoas, que hypando seria deixando as pessoas ansiosas por algo. Que no caso é É, sim. um devido vídeo, um certo vídeo que ele estava prometendo fazer, né? Ele prometia há alguns dias fazer um vídeo que ia expor toda essa história e que, pelo que ele disse, teoricamente ia virar toda essa treta pro lado dele. E ele ia expor o Jean, ia expor o Digo. Enfim, ele foi postando nas redes sociais, no YouTube, ameaças contra o Digo e o Jean L. Que ele postaria um vídeo incrível. Disse até que haveriam mais de 2 horas de vídeo, mais de 700 GB de conteúdo, algo assim incrível. Ele chegou a falar que ia tentar colocar uma qualidade acima de 4K, porque, segundo ele, a Netflix Brasil iria com certeza fazer um documentário sobre isso. Isso é um absurdo, cara. É verdade, é verdade. Enfim, e com esse, tipo, com esse monte de coisa, esse monte de. Essa pressão que ele ia botando na fala dele, ele foi criando uma expectativa muito alta com as pessoas, né? Claro, todo mundo já sabia dos crimes dele e sabia que, de certa forma, ia vir um vídeo tentando se explicar. E as pessoas realmente acreditavam nisso. Até eu acreditava nisso, né? Que tava por meio dessa história inteira. Eu estava, tipo. Eu fiquei de olho desde o início.
sempre vendo o que acontecia. E eu pensava que realmente, depois de todo esse tempo dele negando o crime dele, negando a culpa dele nessa treta toda, eu imaginei que no vídeo, em algum momento ele pediria desculpa, ou ele tentaria se explicar. E não. O vídeo inteiro é Não. ele culpando o Digo e o Jean L por acabar com a vida dele, que ele tá recebendo ameaças, Sim, sim. enfim. Inclusive, ele, ele acusou o Digo de ter feito parte de uma coisa que aconteceu algum tempo atrás, de que pegaram os documentos dele e expuseram, né, no YouTube, fizeram um vídeo, com o número do CPF dele e de outras pessoas e postaram na internet. Porém, não foi só o CPF dele que foi ali exposto. O CPF do Digo também foi exposto, então Então, não faria sentido ele ter parte nisso. assim, cara, na minha opinião, o Haluka tá tentando achar de várias formas pra esconder o fato, a culpa dele em toda essa questão. Porque a culpa dele é inevitável, todo mundo já enxergou porque isso tá aberto pra internet inteira. Todo mundo tá vendo o que Sim, sim. acontece, tá? Um Big Brother Brasil, praticamente. Todo mundo tá vendo ao vivo e a cores tudo que tá acontecendo. Então, se você tá por dentro e você consegue, sei lá, usar o Instagram, você vai saber o que tá acontecendo, porque tá tudo aberto. Sim. E ele meio que não tem volta mais no que ele fez. Não tem volta. Mesmo que ele pedisse desculpa, claro, ia melhorar a situação se ele pedisse desculpa. Mas ainda assim, não ia ser a mesma coisa. Não, não. Porque. Uhum, Ele prometeu esse vídeo no pro sábado às sim. 6 horas, Uhum, e ele só foi postar esse vídeo na segunda-feira, ou seja, todo dia ele postava no Instagram dele, ó, o vídeo vai sair hoje, o vídeo vai sair hoje, mas não, ele só postou isso na segunda-feira de noite. Era, se não sim. me engano, às 6 para 7 horas, e ou ele basicamente prometeu e não mostrou É, nada, ele porque criou uma foram 44 expectativa. Uhum. Ele criou uma expectativa gigante para um vídeo de 44 minutos, que anteriormente ele havia dito que ia ter 2 horas. Ele criou uma expectativa gigante para esse vídeo e basicamente foi um react. Foi só ele olhando para uma tela de computador, vendo as falas do Digo, do Jean L e por aí vai, e comentando sobre aquilo e culpando eles dois por É, acabarem com a sua vida. inclusive, inclusive foi reagindo ao vídeo do próprio Digo. Então, foi meio que um vídeo mais atacando o Digo. Ele meio que deixou de lado o Jean. Ele falou algumas vezes do Jean, que era a treta principal, mas deixou ele mais de lado. Foi mais focado no Digo. Inclusive, teve uma coisa assim que acho que foi o que mais chocou, que foi a comparação que ele fez do Digo com o ex-ministro das comunicações da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. E, sim, cara. Foi- Olha, isso é extremo, Quando isso eu é vi, extremo. foi muito extremo, cara. Assim, como eu tava falando antes, ele sabe que não tem muito uma volta, não tem volta porque ele fez. Então ele tá tentando achar uma forma de culpar o Digo e o GL pra tirar um pouco a culpa dele. Então ele tá cavando, vasculhando, tentando de várias formas achar um motivo pra ofuscar o problema dele e colocar a culpa nas outras pessoas. Então, com todo esse problema que o Haluka acabou criando, obviamente apareceram pessoas mal intencionadas, né? Ou querendo lucrar dinheiro em cima disso, ou até mesmo os haters, que xingavam ele e tal. Mas a gente tem que entender que toda essa questão foi criada justamente pelo Haluka. Então, independente do que aconteceu, a culpa não é completamente dele. O Haluka fez um crime onde ninguém estava falando sobre aquilo, o Digo foi e quis expor aquilo para todo mundo ver a verdade. Após isso, obviamente, o Haluka começou a sofrer hate, pessoas foram falar com ele, falar mal dele. E o vídeo que ele postou, o vídeo que o Haluka postou, é basicamente inteiro falando isso. Que por conta do Digo, ele começou a receber muito hate, receber muitas ameaças, sendo que ele basicamente recebeu o que ele quis, né, esse tempo todo. Ele mentiu, falou mal das pessoas, expôs as pessoas sem o consentimento delas, e quando aquilo voltou pra ele, ele não quis aceitar.